Vocês conhecem os Teletubbies? Quem conhece? Quem não conhece? Todo mundo conhece. Não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas por que eu estou perguntando isso? Porque na semana retrasada eu fui a São Paulo ministrar um treinamento para os executivos de uma multinacional. Na hora do almoço, a gente estava saboreando uma deliciosa salada com quiche, quando começou um papo sobre o programa de TV, e eu não sei a troco de quê, eu falei nos Teletubbies. Rogério, um dos gestores, virou para mim e falou: André, eu assisti muito Teletubbies quando era pequeno. Imediatamente vieram dois pensamentos na minha cabeça. O primeiro, para vocês todos que conhecem o programa, devem imaginar qual foi. Um tremendo alívio pelo programa não ter deixado sequelas em quem assistiu. E o segundo pensamento foi: caramba, a geração que assistiu Teletubbies já está no mercado de trabalho e já em cargo de liderança. Aí eu virei para o Rogério e falei: nossa, a vida realmente passa muito rápido, o tempo voa, eu estou muito velha. Aí Suzana, uma outra gestora muito simpática, inclusive parecidíssima com a Anitta, cantora, virou para mim e falou: Andréia, que isso? Você está muito conservada. Ó céus! Toda vez que alguém fala que eu estou conservada, eu me sinto o próprio Picles. Que é isso? Tudo bem, mas não foi ali, naquele momento, que eu me dei conta de que eu já sou de algumas gerações anteriores. Tá? Na verdade, um dos primeiros indícios de quando a gente está assim, migrando de geração, ou envelhecendo, se vocês preferirem, é que as palavras que as pessoas usam para nos elogiar mudam radicalmente. Você passa toda uma vida ouvindo que você é linda, maravilhosa, gostosa, e, de repente, do nada, as pessoas começam a dizer que você está bem. Bem. Gente, na boa, desde quando bem é elogio? E esse estar também, esse tempo do verbo, sabe, com toda essa transitoriedade ali, ela é muito confortável, né? Mas, enfim, vamos voltar ao nosso almoço, porque com aquela história dos Teletubbies a coisa rendeu, inclusive porque éramos ali uma autêntica sopa de letrinhas. Tinham pessoas da geração Baby Boomers, X, Y, e já comentando sobre a geração Z, que está a caminho do mercado de trabalho, e a geração Alpha. Para a gente se situar, eu vou falar mais ou menos a classificação das gerações. Eu digo mais ou menos porque os autores divergem bastante sobre as datas. E, claro, eu adotei aquela que me coloca na geração X, né? Nós, né? E não na geração Baby Boomers, que são os nascidos logo após o final da Segunda Guerra Mundial, até o ano de 1960. Quem aqui é Baby Boomer? Não é para entregar ninguém, não. É só para a gente ter uma ideia de quantos, de que geração. Baby Boomer, pode levantar a mão, gente. Fica com vergonha, não. Todo mundo tem uma geração para carregar no coração. Tá. Aí depois vem a geração X, nascidos de 61 a 81. Gostou disso, né? Aí depois vem a geração Y, ou Millennials. Aí levanta logo a mão antes de pedir, sentiu como é que é? Tá? Só porque são de 82 a 2000, a gente sabe, tudo bem. Depois vem a geração Z, de 2001 a 2010, tem alguém? E de 2010 em diante, geração Alpha, ou nativos digitais, como também são chamados. Não tem ninguém, né? Porque seria muito pequeno, mas enfim. Voltando, então, lá ao nosso almoço e à tal guerra de gerações, como é que essa guerra se dá? Cada um defende a sua letrinha e mete o pau nas outras. E as queixas não variam muito. Todos os treinamentos e palestras que eu dou por aí afora, invariavelmente, eu escuto as mesmas queixas. E, na minha experiência, as campeãs são velocidade e comprometimento. Os mais jovens acham os mais velhos muito lentos e muito comprometidos com o trabalho, com o cargo e com a empresa. Já os mais velhos acham os mais jovens muito acelerados e muito pouco comprometidos com o trabalho, com o cargo e com a empresa. Inclusive, uma das frases que eu mais escuto os mais velhos falarem em relação aos mais jovens é que eles mal entram na empresa e já querem ser presidente.
Pois é. Eu vou falar agora uma coisa para você muito simples e, no entanto, muito, muito importante. Gerações diferentes são diferentes. Nem melhores, nem piores. São diferentes. E em relação a essas diferenças, eu quero ressaltar 3 pontos que eu considero essenciais. Tá? O primeiro deles é que essa classificação deve ser vista como referência, não como rotulação. Quando a gente rotula, a gente cria uma série de imagens e ideias pré-concebidas que fazem com que a gente não veja o outro como ele de fato é. Então, rotular não tem nada a ver. Eu conheço muita gente de uma determinada geração que tem todas as características de outra. O segundo ponto é que a gente deve ver as gerações dentro de um contexto. Porque de 46 para cá, o mundo mudou muito, gente. Mudou de 60, 70, 80, 90 para cá. Tem vezes que 1990 parece que foi há 1000 anos, né? E aí, para ilustrar melhor essa passagem do tempo, com todas essas mudanças, eu queria trazer para vocês um trabalho muito científico pra caramba. E, para isso, eu me dediquei por meses e meses a fio para trazer hoje aqui esse estudo. Mudou bastante, né, gente? Pois é. Claro que nem todos nós mudamos tanto quanto o nosso amigo Michael Jackson. Aliás, uma outra coisa interessante é que quando a gente está assim, envelhecendo, as pessoas adoram chegar para a gente e dizer assim: nossa, você está muito bem. Olha o bem aí de novo. Você não mudou nada. Bom, para o nosso amigo Michael Jackson, ninguém poderia falar isso, né? Enfim. E, com certeza, um dos grandes impulsionadores de toda essa avalanche de mudanças foi o avanço tecnológico. Na minha área, por exemplo, nos últimos 10 anos, descobriu-se mais sobre o funcionamento do cérebro humano do que tudo que se sabia anteriormente. Eu não sei vocês, mas eu até hoje não sei a diferença entre menta e hortelã. E já tem gente inventando o carro que anda sem motorista, gente. Eu acho isso fantástico. O que a gente está vivendo agora é o que nós chamamos de temporariedade permanente. Tudo é temporário, nada é permanente. E as novas gerações, né, que em peso, elas estão muito habituadas com esse mundo acelerado, com esse ritmo frenético, com essa inconstância das coisas, impermanência das coisas. Para grande parte de vocês e da geração, como um todo, as gerações mais jovens, a única coisa que se tem de permanente na vida são suas tatuagens. Não é? Pois é. Já para as gerações anteriores, como a minha, por exemplo, a geração X, as coisas eram um pouquinho mais devagar. Tudo bem, um pouquinho mais que um pouquinho. Mas olha só, também vocês têm que dar um desconto para a gente. Porque só o tempo que a gente perdeu abrindo os malditos plastiquinhos de CD, lendo o manual e consultando o dicionário e enciclopédia, vocês não têm noção, gente. Foi muita coisa. E nesse meio tempo aí, as coisas evoluíram de uma tal maneira que a comunicação, por exemplo, deu assim saltos imensos. Eu moro no Rio e minha tia, que está até por aí em algum lugar, meus tios, sempre moraram aqui em Niterói. Quando eu era pequena e queria telefonar para eles, não bastava pegar o telefone e ligar direto. Não, a gente tinha que pedir auxílio a telefonista. Eu lembro até hoje. Por favor, Niterói 20266, juro. Nas nossas casas também, os telefones, normalmente a gente tinha um telefone fixo. Vocês lembram o que é telefone fixo? Aquele que fica assim espetadinho na tomada? Você não ganha aquele? Pois é, esse mesmo. O quê? Sem fio? Não, nem pensar. Fixo, fixo mesmo. E normalmente ficava num lugar assim estratégico da casa. Todo mundo ouvia a nossa conversa. Uma delícia. Lá em casa, por exemplo, como em muitas outras, ficava no corredor. Privacidade? Esquece. Zero. Quem diria que alguns anos depois, grande parte da comunicação seria feita com os polegares. Inclusive, se você usar o indicador para teclar o celular, pode ter certeza que você é um picles. Não tenha dúvida disso. E o fato é que todas as projeções que foram feitas não deram conta de
tantas mudanças que nós teríamos. Em tão pouco tempo, inclusive, né? Usando novamente o nosso amigo Michael Jackson como metáfora, tem uma história interessante para contar. Nos anos 80, uma revista americana pediu a um artista famoso que fizesse a projeção de como seria Michael Jackson no ano de 2000. E foi assim que ele o projetou. Errou feio, né? Pois é. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar sobre as diferenças das gerações é que a gente precisa também considerar as imensas mudanças que ocorreram, tanto no ambiente familiar quanto profissional. Nas famílias, as famílias normalmente eram maiores. As mães habitualmente não trabalhavam fora, todo mundo fazia as refeições à mesa, e as pessoas se relacionavam mais, interagiam mais, até porque nós não tínhamos o nosso famoso objeto de distração em massa, nem TV a cabo. E isso fazia com que a gente tivesse que refinar nossas relações interpessoais, para que as coisas acontecessem, para a gente se entender. Vai morar, por exemplo, como eu, num apartamento em que éramos, né, queridas, 7 pessoas, todas saindo de manhã praticamente na mesma hora para trabalhar ou estudar, tendo um banheiro na casa. Tinha jeito, a gente tinha que se entender, as coisas tinham que fluir, tinham que acontecer. Hoje, de uma maneira geral, as famílias reduziram muito para grande parte dos casais. 2 filhos está de bom tamanho e outra parcela significativa optou pelo filho único. Vamos lá em casa, né, filhinha? Linda ela. É. E isso está trazendo, assim, um impacto, um reflexo muito grande nas relações interpessoais. Não só ali no núcleo familiar, como no núcleo social e profissional. Até porque irmãos educam mutuamente, né? Eles se educam mutuamente. Claro que nem sempre com muito carinho, nem afeto e nem paciência, mas eles se educam. E no ambiente profissional também as coisas mudaram imensamente. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que até muito pouco tempo atrás nós tínhamos horário fixo para entrar e para sair do trabalho. E quando a gente saía do trabalho, a gente só voltava a trabalhar no dia seguinte. Agora a gente fica conectado 24 horas por dia. Quando a gente também ganhava um cargo de chefia, né, a gente ganhava uma sala especial, só para a gente. Normalmente tinha um banheiro exclusivo. Aí, quanto melhor o cargo, melhor e maior a sala e o banheiro. E não raro com direito a elevador privativo. Já faz tempo que as empresas derrubaram todos esses muros, essas salas especiais, e até as baias que estavam tão em moda já caíram em desgraça. Inclusive, algumas empresas, uma delas, aquela lá de São Paulo, da história dos Teletubbies, as pessoas sequer têm mesas exclusivas. Ou seja, elas chegam para trabalhar e sentam na que estiver dando sopa. Então, essas são algumas das inúmeras milhares, milhões de mudanças que ocorreram ao longo desses anos e que está tendo um impacto muito grande na vida de todos nós. Eu queria falar muito mais, mas só me deram 18 minutos, né? E o interessante é que eu ouço falar muito em diversidade. E ainda assim eu vejo muita gente levantando muros, se isolando e fazendo críticas muito contundentes uns aos outros. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você quer ser visto no ambiente, não só profissional, como social? Como aquela pessoa intransigente e arrogante ou como uma pessoa respeitosa e empática? Acredite, essas 2 últimas características valem ouro. As gerações são diferentes, sim, porque viveram e vivem experiências de vida muito diferentes. E isso teve, tem e sempre terá um impacto muito grande nas nossas vidas. Importante a gente procurar conhecer uns aos outros. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, que já está na casa de 75 anos e aumentando cada vez mais, o mundo se tornou um imenso caldeirão com pessoas de todas as idades e de todas as gerações se relacionando e convivendo. E isso não tem volta. Importante a gente conhecer para compreender. Essa é a fórmula, não tem outra. Conhecer as pessoas, procurar saber suas histórias de vida, suas realidades. Não cabe mais uma postura de confronto ou de disputa de quem é melhor ou pior. Somos diferentes, lembra? E o diferente é incrível. A gente precisa conhecer mais os outros, para não, do contrário, a gente vai estar levantando muros intransponíveis.
Uma pessoa de 20 anos não é metade de uma de 40. E não vale metade de uma de 40. Da mesma forma que uma de 40 não é o dobro e nem vale o dobro do que uma de 20. Somos diferentes. Eu trouxe para vocês uma frase, na verdade é um provérbio japonês, que eu considero precioso. Todos somos mais inteligentes do que qualquer um de nós. O mundo atual clama por pessoas de todas as idades, de todas as gerações, que não constroem muros, nem geográficos, nem de idiomas, nem étnicos, nem religiosos, nem biológicos, nem socioeconômicos, nem de gêneros e nem de faixas etárias. O mundo clama por pessoas mais abertas a se conhecerem melhor, a respeitarem os diferentes pontos de vista e a crescerem juntas. Até porque a vida é muito curta, mas ela não precisa e nem deve ser pequena. Obrigada.